Boa noite, meus amados irmãos, minhas irmãs em Cristo, todos que neste momento participam conosco do momento de reflexão na palavra de Deus. Que Deus abençoe cada pessoa segundo as suas infinitas misericórdias. Todos os dias, e na manhã, às 8h30, e à noite, às 20 horas, estou sempre trazendo uma palavra de reflexão, que você possa meditar, refletir, ver a sua vida. Porque nesse nosso caminhar, é importante entendermos que cada um dará conta de si perante Deus. Mas o que daremos conta? Daquilo que diz a palavra de Deus. Se servimos a Deus, não há condenação se estamos em Cristo Jesus. Mas se não estamos em Cristo Jesus, qual a nossa situação? Será que vamos nos defender de uma maneira religiosa? Não. Deus é Espírito. O que importa é que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. É importante que saibamos que a caminhada com Cristo é uma caminhada espiritual, da pessoa ser uma nova criatura em Cristo Jesus, não segundo a sabedoria humana, mas segundo uma ação de Deus, um proceder de Deus, para a honra e glória do nome do Senhor. Mesmo sendo lavados, redimidos pelo sangue de Jesus Cristo, nós não podemos levar as pessoas para um campo totalmente falso. Temos que levar as pessoas para o campo verdadeiro. Sendo cristão, o propósito, acima de todos os propósitos, é a salvação, é o livramento da condenação eterna, é o livramento do inferno, é sermos libertos do poder das trevas, sermos transportados para o reino do Filho do amor de Deus nesse nosso caminhar. Então é muito importante que haja a valorização da palavra de Deus, no sentido de ser uma nova criatura. Não é ser uma pessoa religiosa, mas ser um cristão, que tenha o Espírito de Deus, que seja guiado pelo Senhor, que entenda as suas limitações e viva na dependência do Senhor todos os dias da sua vida, no seu caminhar, crendo na vida eterna em Cristo Jesus, não olhando para si mesmo, tentando se justificar perante Deus, mas reconhecendo a sua dependência diária, a dependência eterna nesse nosso caminhar. Mesmo sendo lavados e redimidos pelo sangue do Senhor Jesus, nós temos momentos de aflições, momentos difíceis. Infelizmente, há muitas pessoas tentando apresentar aquilo que não é a realidade. O Evangelho, a vitória é sobre o nosso inimigo. A vitória é sobre a morte. Mas como isso? Veja, a palavra de Deus é tão clara que o Senhor disse: quem crer em mim, ainda que morra, viverá, porque eu sou a ressurreição e a vida. É a ressurreição quando? Para nós é naquele grande dia do Senhor. E os que estiverem vivos vão subir com o Senhor, mas os mortos vão ressuscitar primeiro. Então, nesse caminhar, Jesus mostra que ele já venceu a morte. Jesus está vivo. Ninguém vai ficar morto para sempre. Simplesmente, esta morte é um processo no nosso caminhar, no nosso dia a dia, por causa da
situação a qual Adão transgrediu, a morte entrou no mundo, o pecado entrou pela morte, e a morte passou a todos os homens. Nós temos que entender a necessidade da dependência de Deus e não de Deus na nossa dependência. Não podemos tentar fazer com que a vida cristã seja uma vida extraordinária no sentido de que não teremos problemas, tudo será resolvido, teremos do bom e do melhor, porque Cristo morreu por nós. Cristo morreu no nosso lugar para pagar uma dívida que nós não teríamos como pagar. Ele teve que morrer a nossa morte para vivermos a vida dele. A morte que venceu a morte foi a morte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, quando nós nos rendemos a Ele, é importante que entendamos que aí começa a grande luta. Porque para se render a Cristo, você tem que se tornar um soldado de Cristo. E o soldado de Cristo tem que estar revestido de toda a armadura de Deus, para que ele possa resistir o dia mau e depois de vencer tudo, permanecer inabalável. Então nós não queremos criar uma situação a qual não é bíblica. Nós temos que seguir o que diz a palavra de Deus. Então, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Jesus disse: eu venci o mundo. Bom, Jesus venceu o mundo, eu vou cruzar os braços? Não, ele venceu o mundo, ressuscitou, subiu aos céus, foi ao encontro do Pai e voltará para buscar a sua igreja. E nós ainda estamos aqui, somos pessoas de carne e osso, estamos sujeitos a situações às quais uma pessoa de carne e osso tem que passar por ela. E muitas vezes passamos muito mais agora do que antes, porque nós estamos num mundo que não é nosso, nós não somos desse mundo, nós somos do reino eterno. O reino de Deus que permanece para sempre. E você sabe que esta situação causa inveja, causa ciúme, e se nós não acordarmos para a realidade, que a pregação do Evangelho, chamando pessoas a se renderem a Cristo, a se entregarem a Cristo para a salvação da sua alma, simplesmente, se não acordarmos para essa realidade, nós vamos criar coisas agradáveis ao homem. Seguir a Cristo não é fácil. Primeiro, negar a si mesmo não é fácil. Somos seres racionais, enfrentamos lutas no nosso interior. Essa caminhada é tremenda. A nossa carne, ela começa a lutar contra o espírito. Quando a pessoa não tem Cristo, simplesmente ela está à vontade, mas quando ela se torna um cristão, essa pessoa começa a enfrentar uma luta interior. Ou você alimenta a carne, ou você alimenta o espírito. É uma batalha tremenda. Você começa a reconhecer a realidade. Aquilo que não tem nada a ver, agora tem a ver. Por quê? Porque para Deus o que importa é o arrependimento, a pessoa se converter e entender a sua necessidade de pedir perdão a Deus pelos seus pecados. Nós não somos mais escravos do pecado, mas nós pecamos, nós não somos perfeitos. Infelizmente, muitas pessoas caem no laço do inimigo. Agora você é cristão, então agora você é uma pessoa perfeita. Não somos perfeitos. Não somos. Por engano. Jesus veio a este mundo. Ele provou coisas que simplesmente pessoas não tinham a menor ideia se seria verdade ou não. Pessoas acreditavam. Vamos lá dar um exemplo de Pedro. Pedro disse: eu estou contigo, Senhor, estou pronto para ir até a morte. Jesus disse: antes do galo cantar também, você vai me negar. Você vai me negar, porque ele conhece o coração. Pedro ainda não se conhecia dentro da realidade, no sentido
de dizer, eu sou limitado, eu posso a qualquer momento retroceder, que o Senhor me ajude. Não, ele confiou nele mesmo. E o que aconteceu? Quando o acusaram, ele andava com Cristo, ele disse, desconjuro, não quero nem saber, não, nem conheço esse homem. E depois chorou amargamente para encarar a realidade. Ele teve que entender o quanto ele era dependente de Deus, que ele não era perfeito, estava sendo aperfeiçoado, estava sendo lapidado. Assim somos nós. Há muitas pessoas que estão se sentindo como se Deus precisasse delas. Mas se eu não fosse uma pessoa tão inteligente, eu não seria tão espiritual. A inteligência não está como um nivelador de espiritualidade. Nós somos pessoas espirituais porque andamos e vivemos no Espírito, porque o Espírito Santo de Deus habita em nós. Não é um mais espiritual, outro menos espiritual, ou com mais poder ou com menos poder. Que avaliação é essa que fazemos do poder de Deus? Isso não encontramos na Bíblia. Nosso caminhar é entender que o Espírito Santo habita em nós. Nós não sabemos nem orar como convém. O Espírito é que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então vamos acordar para a realidade, ao invés de nos humilharmos e nos mantermos aos pés do Senhor, na dependência de Deus. Não, nós nos exaltamos, nos achamos tais. Olha, não percam o culto tal, porque fulano de tal estará presente. Quem é esse fulano? O que esse fulano faz? É Deus dependendo dele? Não, meus amados, nós é que dependemos do Senhor. É muito fácil enganar a si mesmo. O impossível é enganar a Deus. Quantas pessoas caem nesta armadilha, nesse meu caminhar? Simplesmente já vi muitas situações. Eu creio que Deus chama pessoas para tocarem a obra dele até o fim de suas vidas. Mas eu conheço um número grande de pessoas que um dia foram pastores. Meu Deus, se Deus nos chamou para uma caminhada até o meio do caminho, alguma coisa está errada. Deus está usando pessoas de uma maneira descartável. Não, Deus nos chama para caminhar com Ele até o fim. Hoje, nesta minha caminhada, que eu sou um bispo dentro da denominação, mas acima de tudo eu sou um cristão, sou um crente em Jesus Cristo. Porque a minha marca não é a marca episcopal, a minha marca é a marca de Cristo. Porque o Espírito de Deus habita em mim, eu sou dependente da graça e da misericórdia do Senhor. Há pessoas para organizar, né? Há pessoas chamadas para continuar a caminhada. Então nós temos que entender o quanto nós somos dependentes. Temos que ter um cuidado tremendo, porque o orgulho e a vaidade estão tomando conta de pessoas. Bom, meus amados, mas aí já chegando já aos 40 anos nessa caminhada, eu vejo pessoas se destacando de outras como se elas fossem mais espirituais, o Espírito sobre elas fosse mais poderoso, tivesse uma porção maior do Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa, ele habita, ele mora, ele intercede por nós. Não existe um cristão que não precise da intercessão do Espírito Santo. Seja ele novo na caminhada, seja ele antigo na caminhada, todos nós dependemos da intercessão do Espírito Santo por nós perante o Pai, porque nem sabemos orar como convém. Muitas vezes a oração é uma prova de inteligência humana, e outras vezes é simplesmente uma maneira de querer impressionar pessoas. Quando
os discípulos de Jesus pediram a Jesus para que os ensinasse a orar. Qual foi a oração que Jesus os ensinou? Jesus os ensinou a oração do Pai Nosso. Esta oração nos coloca numa situação a qual não gostaríamos de estar, porque Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Então já o nome do Senhor. Venha a nós o quê? O teu reino. O reino pertence a Deus. E seja feita a nossa vontade. Não, seja feita a tua vontade. Aonde? Somente no céu? Não. Assim na terra como no céu. Pão nosso cada dia, dá-nos hoje. E perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Como nós perdoamos aos nossos devedores? As pessoas se sentem como autoridade criada por Deus, uma autoridade tão importante, porque o fulano ali falhou, então vamos expulsar, vamos botar para fora. Se Deus fosse expulsar do reino todos aqueles que falham, o reino estaria vazio. Só estaria o Senhor lá. Nós ignoramos, nós temos que ter um cuidado tremendo, porque existe um inimigo que tenta nos levar para o orgulho. Lembre-se de Adão. Adão mandava no mundo. O que aconteceu? Veio o inimigo de uma maneira sutil e trouxe uma palavra: vocês serão iguais a Deus. Falou para Eva, isso aí foi passado para o homem. E havia uma ordem de não tocar na fruta, de não comer daquele fruto. Simplesmente desobedeceu a Deus. Eis o resultado. Tudo que vemos neste mundo é resultado de desobediência de um homem. Veja só a desobediência. Que sentido colocou as coisas? Tudo vai acabar. Não é uma estrela, são um número incalculável de estrelas. É o sol, é a lua, é a terra. Tudo um dia vai desaparecer. Qual é a nossa saída? Só Cristo. Cristo é a única saída. Então somos lavados e redimidos pelo sangue do Senhor Jesus Cristo e não estamos livres de aflições. Se olharmos a vida dos seguidores do Senhor, vamos ver que vida. Nós vivemos num país chamado Brasil. Sabemos que o Brasil não é um país cristão. Não adianta tentar dizer, porque tem igreja ali, tem 46 milhões de evangélicos. Quantas pessoas existem neste país? Veja, se somos 46 milhões, nós somos insignificantes diante do número de pessoas. Mas há pessoas de nariz em pé. E o que mais se fala nesta situação é prosperidade, que Jesus nos ensinou. O que Jesus mandou pregar. O Evangelho. O que é o Evangelho? É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê em Jesus Cristo. É para salvar a alma, não é para nos dar uma vida regalada. Por mais que vivamos, a vida é curta. Eu vi uma pessoa com 104 anos. Eu conheci essa pessoa. E ao perguntar o que ela estaria levando de 104 anos de vida, ela disse, olha, passou tão rápido que eu nem percebi. Meu Deus, 104 anos de vida. Qual o homem que mais viveu? Foi um homem. Qual o tempo de Matusalém de vida? O tempo que ele levou. Nós simplesmente ignoramos que Jesus veio para nos dar a vida eterna. A obra que realizou foi Ele. Eu vou fazer a obra de Deus. Eu não vou fazer a obra de Deus, eu sou apenas um instrumento. A obra do Senhor, Ele é o arquiteto, Ele é o engenheiro, Ele é o chefe que manda. Eu sou apenas o servo, e servo inútil, que só faço aquilo que manda o meu Senhor. Nós temos que ter um grande cuidado, porque há muitas pessoas frustradas. Por que estão frustradas?
Porque começaram de uma maneira acreditando que seguir a Cristo os problemas iam terminar e agora a vida seria algo tremendo, bastava a fazer a oração que o Senhor estava pronto a responder. É difícil. Servir a Deus não é fácil. Seguir a Cristo não é fácil, porque nós estamos num mundo que jaz no maligno. E este mundo é um mundo terrível. Ele tenta nos atrair de qualquer maneira. Meus amados, Cristo passou por tentações e tentações, e nós, Cristo, seria uma coisa terrível, até imaginável, Cristo passar por isso. Ele foi tentado. O tentador continua tentando fazer com que pessoas acreditem nelas. Oh, se prostrarem e me adorarem, tudo isso te darei. É dos reinos deste mundo. Quantos estão dizendo isso é meu? Isso, olha, eu tenho isso, eu tenho aquilo, aquela parte também é minha, aquele outro pedaço também é meu. Você não é dono de nada, só o Senhor é dono de tudo. Muitos dizem que tem tudo e o fim muitas vezes é dentro de uma caixa de plástico que não cabe nem uma perna. Simplesmente alguns ossos lá estão, outros morrem de uma situação terrível e ficam até irreconhecíveis. Não dá nem para reconhecer, tem que passar por exame tremendo para saber se realmente é aquela pessoa a qual desapareceu e de repente encontraram apenas ossos. Nós precisamos entender que somos lavados e redimidos pelo sangue de Jesus para a salvação nele, para o nosso caminhar, porque não somos mais escravos do pecado, mas nós temos momentos de aflições. Quando isso vai acabar? Quando nunca mais haverá momentos de aflições? Quando morrer, quando formos ao encontro do Senhor, ou Jesus voltar. Quem tem que dizer a verdade? Quem tem que dizer a verdade são os servos do Senhor. A palavra do Senhor é a verdade, porque o Senhor é a verdade. Então nós temos que passar para as pessoas a realidade e não tentar fazer com que o reino de Deus seja um reino deste mundo. Jesus disse, o meu reino não é desse mundo. Mas quantos estão lutando para, eu quero ter uma vida maravilhosa. Por mais que você viva, a vida é tão passageira. Passa rápido, de uma maneira tremenda, mas há uma vida eterna. Essa vida é com Cristo. Há uma vida que jamais terá fim, é a vida com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vemos situações tão tremendas. Eu fico pensando, onde estão aquelas pessoas que lá no Egito brigaram, passaram por situações difíceis, mas mesmo em meio a dificuldades, o Senhor estava presente, o Senhor era a rocha, ninguém morreu de sede, ninguém morreu de fome. Deus tem cuidado de nós. Temos que dar uma olhada no começo para que possamos entender o meio e termos uma noção do que é o fim. Mas simplesmente pessoas estão apenas pegando o meio e levando de qualquer maneira, dizendo, olha aí, olha só o que Deus fez. Não é que Deus mudou, Deus continua o mesmo. O plano não é divino, ou é divino? Se o plano é divino, então eu tenho que ter paz. Mas se o plano não é divino, eu estou perdido. Por quê? Porque os meus planos vão me trazer frustrações em muitas situações. Eu tenho uma coisa que eu fico olhando, meu Deus, milhões e milhões foram
gastos na construção do prédio, o plano, esse prédio vai ser construído, esse prédio vai ser extraordinário, esse prédio vai ser isso, esse prédio vai ser aquilo, esse prédio vai ter muitas pessoas morando. Lá está o prédio, simplesmente já faz anos e anos e não mora uma pessoa. Sabe a que conclusão chegaram? Vamos ter que derrubar esse prédio, porque nós começamos de uma maneira errada e não dá para continuar. Mas a obra de Deus, a obra de salvação é a obra verdadeira, porque Cristo, Ele morreu a nossa morte para vivermos a sua vida. Aonde? No céu com Ele, na eternidade com Ele. Não houve falha na sua obra, não houve imperfeição na sua obra. Nós precisamos acordar para a realidade e não nos deixarmos levar pela ilusão deste mundo. O mundo é belo, mas é cheio de ilusão. Como nós estamos neste momento? Simplesmente cada pessoa está vivendo uma realidade tremenda que parece até que está acontecendo uma guerra mundial. Não. Simplesmente, coronavírus está aí, ninguém vê, e criar uma situação de pessoas, você com mais de 60 anos, meu Deus, o que jogaram na cabeça das pessoas com mais de 60 foi terrível. Entraram em parafuso na linguagem popular, mas quantas pessoas com menos do que isso estão indo embora? Veja o que está acontecendo. A nossa vida está nas mãos de Deus. Eu não tenho que atravessar a rua sem olhar, porque a minha vida está nas mãos de Deus. Eu não posso tentar o Senhor, meu Deus. Mas enquanto o Senhor permitir, nós vamos viver independentemente das circunstâncias, porque nós somos mensageiros das boas novas em Cristo Jesus de salvação. Boas novas de vida eterna com Cristo Jesus, boas novas de ser lavado e redimido pelo sangue de Jesus, boas novas de ter o Espírito de Deus habitando em nós, nos guiando, intercedendo por nós, com gemidos inexprimíveis, e mesmo em situações as quais nós não gostaríamos que tivesse. Por quê? Porque nós vivemos numa situação onde fazemos avaliações do que as pessoas possuem. Fulano é muito, fulano é bem sucedido. Sabe quem é bem sucedido? É aquele que tem o Espírito Santo de Deus. O seu corpo é templo do Espírito Santo de Deus, que habita em você, que vive em você, que intercede por você, que mora em você e vai lhe apresentar ao Senhor. Você é o templo do Espírito Santo. Valorize o que você tem. Valorize, você tem algo que nenhum dinheiro deste mundo pode comprar. Você tem algo que é poderosíssimo, é o Espírito Santo de Deus que habita em você, que lhe conduz, que intercede, que nos dá cada livramento que nós não temos nem noção. Nós estamos num mundo que é do maligno, meus amados, mas nós não somos do mundo. Então, nós somos um tormento para este mundo, para esse espírito e os seus seguidores neste mundo tenebroso. Este é um mundo terrível, não é um mundo maravilhoso, não é um mundo de felicidade. É um mundo de muitas tristezas, de muitas frustrações. Foi neste mundo que o Criador foi morto. Foi neste mundo que o Criador prometeu voltar para buscar os seus. Quem são os de Jesus? Quem são os de Jesus? Todos aqueles que são lavados e redimidos pelo sangue do Senhor, que têm os seus nomes no livro da vida eterna. É um caminhar. Fique firme, meu irmão. As coisas sopram, situações difíceis, nada nos surpreende, não pode nos surpreender. Por que razão? Nós temos
o conhecimento da palavra de Deus, mundo de aflição, mundo que jaz no maligno. E não é fácil você viver no mundo que jaz do maligno e não ser do maligno. E não ser do mundo. Não é fácil. Mas lembre-se, o rei está voltando. Isso é tão passageiro, isso é tão rápido, que nós nem imaginamos. Nós falamos de 2000 anos atrás, quando nós nem existíamos, a não ser no plano do Salvador. Então nós estamos divulgando a salvação em Cristo Jesus. A pregação do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê em Jesus Cristo como seu único verdadeiro Salvador. Temos noção com respeito à morte, somos entregues à morte todos os dias. Temos noção de que, mesmo sendo cristão, ficamos doentes, pode acontecer coisas que são terríveis na vida do ser humano, mas uma coisa é certa: em nosso corpo, nenhum espírito maligno pode entrar, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em nós, está conosco todos os dias nessa nossa caminhada. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, que fique firme. Os ventos sopram, mas não há vento eterno. Todo vento um dia para. É a mesma coisa que chuva. Quanto tempo choveu no dia de Noé? A chuva não ficou até o dia de hoje. Pela manhã, o sol. E agora à noite, a lua, as estrelas. Mas um dia, simplesmente não haverá mais estrelas, não haverá mais sol, porque a glória do Senhor será a luz da eternidade conosco no nosso caminhar. Não haverá sono, não haverá cansaço, não haverá velhice, não vamos receber notícia que há um novo vírus, não vai precisar vacina, porque a grande realidade é que estaremos na eternidade com o Senhor, morando com Ele. No mundo temos aflições, mas que tenhamos bom ânimo, porque o melhor para a nossa vida, Jesus já preparou. E a hora se aproxima. Rende-se a Cristo, se entregue a Cristo, porque não há outra saída a não ser Jesus Cristo. Ah, mas eu não sou tão inteligente. Cristo não chama pessoas tão inteligentes. Jesus chama pessoas que reconhecem a sua dependência, que reconhecem a sua necessidade de se renderem a Cristo. Eu não vou chegar perante o Senhor: Senhor, olha aqui os meus diplomas, olha aqui o que eu fiz, olha só. E o Senhor: puxa, olha, você tinha que ser salvo. Nada disso. É quem reconhece a sua necessidade perante o Senhor e se entrega a Ele, que tem o Senhor como a sua fonte eterna, a sua fonte de salvação. Eu quero orar, que Deus abençoe a sua vida, que você possa despertar para a realidade. Siga aquele que você não vê, mas que um dia você o verá. Você estará para ouvir: vinde, filho meu abençoado por meu Pai, para morar eternamente com o Senhor. Seja bem-vindo na caminhada com Cristo. Mas eu chamo você para ser bem-vindo nessa nossa caminhada. Venha para esta tropa dos soldados de Cristo, para que sejamos mais fortes nessa caminhada, para a honra e glória do nome do Senhor. Não deixe para amanhã. Amanhã pode ser muito tarde. O dia é hoje. Então eu quero orar. Deus e Pai, pedidos e pedidos de oração. Situações e mais situações, pessoas passando por coisas, oh Deus, que só o ser humano passa por isso, seja ele cristão ou não. Mas eu peço, Senhor, que o Senhor, na sua misericórdia, venha socorrer cada um. Nós sabemos que nós não estamos abandonados. O Senhor habita em nós, o Senhor vive em nós. Nós, Senhor, ainda somos pessoas de carne e osso, temos problemas e mais problemas.
nós temos a grande solução. Cristo é a solução que nos fortalece, que nos conforta, que nos capacita e que nos dá a esperança de eternidade, de uma vida eterna ao lado dele. Meu Deus, eu peço por cada vida em nome do Senhor Jesus. Peço por esta nação que está vivendo um momento tremendo, pedindo a Deus que as pessoas possam chegar ao arrependimento. É impossível, estamos vivendo mais um dia sem que o Senhor não tenha propósito de salvar pessoas. Meu Pai Celestial, muito obrigado por mais uma oportunidade imerecida. Obrigado pelo Espírito Santo que habita em nós, que há de nos conduzir ao encontro do Senhor na eternidade. Esse nosso caminhar nesse desafio da vida, possamos entender que maior está em nós do que o que está neste mundo. O Espírito Santo é quem nos guia, é quem intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Senhor, nos ajude a entender a Tua palavra e fazermos, ó Deus, a Tua vontade. Te agradecemos em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amanhã, se Ele assim nos permitir. Que dia é amanhã? Quinta-feira. Nós estaremos, se Ele assim nos permitir, às 8h30. E se Ele nos permitir, amanhã é um dia oficial do culto na igreja. Mas entendam, estamos respeitando as leis que estão proibindo os templos estarem abertos. Mas entendo, meus amados, o templo do Espírito Santo, que somos nós, está aberto. Nós estamos glorificando a Deus, bendizendo o nome do Senhor, porque Ele habita em nós, não habita em cadeiras, em poltronas, não habita em parede, não habita em teto, não, Ele habita em nós. E o Espírito Santo habita em nós. Então Deus recebe o nosso louvor, a nossa adoração, se Ele assim nos permitir. Amanhã vamos ultrapassar todos os obstáculos do dia de amanhã. Se Ele assim nos permitir, nada poderá nos impedir. E mais uma vez estaremos aqui. Só que amanhã será às 7h30, no horário do culto ao Senhor. Todos os dias nós louvamos o Teu santo nome. Bendito seja o Teu nome. Seja com saúde, seja doente, seja em pastos verdejantes, seja no deserto, nós louvamos o Senhor. Tu és digno, seja preso ou não, nós louvamos o nome do Senhor. Sabemos que no final todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E nós já confessamos: Jesus Cristo, Tu és o nosso Senhor e Salvador. E uma boa noite, que Deus os abençoe rica e abundantemente. Um abraço, amigo. Ninguém. Devemos andar no caminho do Senhor, e o Senhor é o caminho. Aleluia. Louvado seja o nome dele. A Ele toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda adoração.